E se um único clique errado tivesse arrancado 2 bilhões de dólares do caixa da maior loja virtual do planeta? Ele estava na sala de controle da nuvem, luzes azuis piscando como estrelas em um céu artificial. O desenvolvedor, de cabelos desgrenhados pela madrugada, digitava linhas de comando que mantinham milhões de carrinhos de compra girando. O relógio marcava 2 da manhã e a empresa inteira dormia enquanto o código corria silencioso nos servidores. Ele precisava ajustar a forma como o sistema distribuía a carga entre as máquinas. Um sinal de mais deveria dobrar a capacidade quando o tráfego aumentava. Em vez disso, o dedo escorregou. Um sinal de menos apareceu na tela, tão pequeno que quase passou despercebido. Ele apertou Enter. O script foi lançado. Naquele instante, o balanceador de carga recebeu a ordem de reduzir a força, ao invés de ampliá-la. Os servidores, que antes trabalhavam em harmonia, começaram a recuar, como se um maestro tirasse a batuta da orquestra. As requisições de compra, que antes eram distribuídas como água em vários rios, foram forçadas a convergir para poucos pontos. O tráfego explodiu em um gargalo tão denso que as máquinas começaram a chiar, a sobreaquecer, a travar. As telas mostraram alertas vermelhos, mas o algoritmo de autoescalonamento, programado para corrigir anomalias, interpretou o sinal negativo como um erro de leitura e tentou compensar aumentando recursos que já estavam no limite. Em vez de alívio, o sistema gerou um efeito dominó. Instâncias caíram, bancos de dados ficaram inacessíveis, os carrinhos de compra desapareceram da memória e os clientes viram a página de checkout congelar. Enquanto o caos se espalhava, as equipes de suporte começaram a receber mensagens de clientes irritados, pedidos de cancelamento e chamadas de parceiros que dependiam da plataforma para vender seus produtos. Em poucos minutos, o prejuízo começou a ser calculado. Cada minuto de indisponibilidade significava centenas de milhares de dólares evaporando. Em menos de 30 minutos, o dano já ultrapassava 100 milhões. Em 1 hora, a conta bancária virtual da empresa mostrava um buraco de 2 bilhões. O CEO, acordado abruptamente, viu seu império desmoronar diante dos olhos, como se um terremoto invisível sacudisse a fundação da própria internet. A equipe de resposta entrou em modo de emergência. Eles vasculharam logs, analisaram métricas, tentaram reverter o script. O erro já estava enterrado sob camadas de processos automáticos que, ao tentar consertar a situação, haviam criado novos gargalos. O algoritmo, ao perceber a queda de capacidade, disparou um aumento de servidores que, por falta de recursos, não conseguiu ser provisionado a tempo. O resultado foi uma tempestade de solicitações falhas que inundou a rede, como se uma represa tivesse se rompido e deixado tudo à mercê da correnteza. O tempo corria e cada segundo perdido era mais dinheiro escorrendo pelos dedos da corporação. A reputação, construída ao longo de décadas, começou a rachar. Clientes começaram a procurar concorrentes. Contratos de grande porte foram rescindidos. E investidores começaram a questionar a capacidade de gestão da gigante. O que poderia ter sido um ajuste simples de código se transformou em um desastre que abalou o mercado global. No meio da confusão, um grupo de engenheiros de segurança percebeu que o ponto frágil era a dependência de intervenções manuais em processos críticos. Eles observaram que, se o código tivesse sido verificado por um sistema de validação contínua, aquele sinal de menos jamais teria passado despercebido. Uma ferramenta capaz de analisar cada alteração, simular seu impacto em ambientes de teste isolados e bloquear qualquer comando que criasse risco de sobrecarga, teria interrompido o erro antes que ele fosse executado. Em vez de confiar em olhos humanos cansados,
A solução teria sido um guardião digital, incansável, que revisa cada linha como se fosse a última peça de um quebra-cabeça que sustenta o futuro da empresa. É aqui que a lição se revela com clareza brutal. O custo da falha humana pode ser medido não apenas em dólares, mas em confiança, em oportunidades perdidas, em empregos que desaparecem, quando processos críticos permanecem nas mãos de quem está sujeito ao cansaço, ao estresse, ao simples descuido, a vulnerabilidade se torna inevitável. A única blindagem real contra esse tipo de catástrofe é a automação inteligente, capaz de assumir as tarefas repetitivas, de monitorar cada mudança e de intervir antes que o erro se transforme em colapso. A Nexus Automate nasceu exatamente para impedir que histórias como essa se repitam. Ela substitui tarefas operacionais manuais por robôs que não dormem, não se distraem, não cometem lapsos de atenção. Assim, a empresa pode focar na estratégia, na inovação, enquanto os agentes digitais cuidam da segurança operacional. A história termina não com o som de servidores caindo, mas com o zumbido constante de máquinas trabalhando em perfeita sincronia, protegendo bilhões que, de outra forma, poderiam ter desaparecido com um clique errado. Se você ainda confia que a atenção humana é suficiente para proteger seu império, pergunte a si mesmo: quantos bilhões mais você está disposto a arriscar? A resposta está na escolha de automatizar antes que o próximo erro venha a ser escrito. O link para a consultoria da Nexus Automate está na descrição, pronto para transformar o risco em segurança.